Bem, meus queridos, imaginemos que vocês vieram-me visitar numa dessas tardes em que o jardim sussurra com o vento lá fora da janela e na mesa uma caneca de café solta fumaça. E eu, puxando para perto um velho pote com borra de café, vou começar a contar uma história que vai fazer vocês esquecerem o bolo no fogão, ouvindo com o fogo preso, pegando cada sussurro meu. E talvez até corram para pegar a borra de café para ver se eu falo a verdade. Faz anos que divido minha vida com plantas, quantas vezes vi elas esticarem para o sol ou baixarem as folhas em silêncio, quantas vezes achei que ia perdê-las e depois achava um jeito de ressuscitar elas, e mesmo assim, toda vez me espanto como nas coisas mais simples, que a gente às vezes joga fora sem olhar, se esconde uma força capaz de transformar um jardim num verdadeiro oásis. Hoje vou revelar para vocês o segredo da alquimia do café para as plantas. Não é sobre poções complicadas de terras distantes descritas em livros, mas sobre uma magia simples que vive na tua cozinha, nessa mesma borra que sobra do café da manhã e que pode fazer tuas flores, arbustos e árvores ficarem tão cheios de vida e exuberantes que vocês vão exclamar: será que estava tudo tão perto assim? Não são lorotas vazias nem invenções de uma velha sem ter o que fazer, é sobre o que vocês já têm na mão, numa xícara, num monte de lixo, nisso que vocês veem todo dia mas não notam. Só precisa saber como acordar essa força, cochichar para ela. Tá na hora de fazer milagres. Querem saber como teu jardim, que às vezes parece só um pedaço de terra com ervas daninhas e chateações, ou aquele vaso no parapeito que está murchinho há tempos, pode virar um cantinho onde tudo floresce, cheira bem e vive de verdade, enquanto vocês só sorriem olhando essa beleza e pensam: como eu não pensei nisso antes? Então ouçam com atenção, quero deixar vocês intrigados para ficar comigo até a última palavra e depois contar para os amigos, se gabando dos segredos que eu revelei das manhas que a própria natureza me cochichou durante longos anos enquanto eu aprendia a ouvir ela, experimentar os presentes dela e me alegrar com a resposta dela em flores e verde. Tudo começou quando, não faz tanto tempo, eu entendi que as plantas não são só trabalho, onde cada broto pede teu suor, mas amigos de verdade que podem reviver se você dá para eles o que a gente acha inútil, mas para elas é como um elixir da vida. Foi uns 40 anos atrás, embora agora eu não lembre direito. O tempo escorrega como sombra na grama e você não pega ele pelo rabo, por mais que tente. Um dia eu estava sentada de manhã com uma caneca de café, olhando pela janela meu jardim, que naquela época não era grande coisa, canteiros fraquinhos, arbustos de groselha magros como se não tivessem força e a grama crescendo mais que as flores, e pensei, que fazer com ele, quem dera ele ganhasse vida de algum jeito, porque dá pena olhar? Naquela época eu ainda achava que jardim era trabalho sem fim, cavar, regar, adubar com pós comprados que cheiravam tão mal que torciam o nariz, e mesmo assim o resultado não alegrava. Terminei meu café, olhei a borra na xícara preta, úmida, dessas que normalmente vão para o lixo, e lembrei como minha avó, às vezes, murmurava algo sobre os canteiros dela, jogava lá os restos de café de uma cafeteira velha e dizia: bebam, queridas, isso é para a alegria de vocês. Eu ria dela naquela época. Que bobagem! Será que café vai ajudar as flores? Mas naquele dia, olhando meu jardim tristinho, pensei, e se ela sabia de algo que eu não entendo? Peguei essa borra, joguei debaixo das groselhas que estavam quase peladas, cochichei para mim mesma. Vamos lá, acordem se puderem, e fui embora, sem nem esperar o milagre. E uma semana depois, o quê? As folhas dos arbustos ficaram verdes, como se alguém tivesse passado uma tinta nova, os galhos se ergueram como acordando, e depois vieram as frutinhas, não 3 como antes, mas cachos, tão suculentos que eu não acreditava. Saí numa manhã, o sol mal tinha subido, e as groselhas estavam como rainhas, e eu fiquei parada, olhando para elas como um prodígio. Será mesmo que foi o café que fez isso? Desde esse dia começou a minha busca por essa alquimia do café e eu descobri jeitos tão simples e surpreendentes que agora meu jardim é como um oásis, onde tudo floresce quase sem minhas mãos e eu só recolho a borra e cochicho, me espantando com o poder dela. Não é só um adubo que você compra na loja por dinheiro, é uma magia de verdade que vive em cada manhã tua e eu vou contar para vocês agora de um jeito que vai fazer vocês quererem pegar uma xícara, olhar para ela e criar teu próprio oásis sem complicação. O primeiro segredo que eu descobri é que a borra de café é como água viva para as plantas, tão simples parece lorota, mas na real faz milagres. Quantas vezes eu vi flores em vasos definharem, folhas amarelarem se faltava água ou a terra estava pobre e pensava, será mesmo que só dá para levantar elas com química? Mas a borra me salvou.
Depois daquilo das groselhas, eu comecei a recolher ela depois de cada café, não jogava fora como antes. Guardava num pote velho que ficava no parapeito. Misturava com água, uns 2 ou 3 litros, morna, para ela soltar toda a força, deixava descansar 1 hora até a água ficar turva e cheirar um pouco a café e regava meus canteiros, rosas que estavam tristes, gerânios em vasos que tinham baixado as folhas e até tomates que cresciam fraquinhos. Em 2 dias elas voltavam à vida, as folhas ficavam verdes como se alguém tivesse lavado elas, as flores levantavam a cabeça e os tomates começavam a dar frutos tantos que eu não dava conta de colher. Lembro de sair no jardim depois dessa rega e as rosas, que ontem estavam penduradas como panos, já brilhavam, vermelhas e brancas, como se tivessem sido encantadas, e eu até ri de alegria, foi tão inesperado. E eu também notei, onde você joga a borra, a terra fica mais solta, como se respirasse, aparecem minhocas, cavam túneis ajudando as raízes e as ervas daninhas crescem menos, elas não gostam dessa terra viva. Uma vizinha veio, viu minhas rosas que tinham voltado à vida numa noite e disse: "O quê, tu aduba-las todo o dia para florescerem assim?" E eu sorri. "Não, falei, é a borra de café, mistura com água, rega e elas revivem sozinhas, tenta na tua casa." Agora, depois de cada café, eu recolho a borra, seco ela num prato se não uso na hora, e quando vejo uma planta triste, rego com essa poção e ela renasce, floresce, como se me agradecesse por essa magia simples. O segundo segredo é que a borra é como um guardião da terra, deixando ela forte e fértil sem nenhum pozinho. Quantas vezes eu vi a terra do jardim virar dura como pedra, a água ficar em poças, as raízes sufocarem e pensava: será mesmo que só dá para salvar ela com a enxada? Mas a borra ajudou. Um dia eu espalhei ela seca direto num canteiro de lírios que estavam crescendo pálidos, cobri de leve com terra para o vento não levar e achei que não ia dar nada, só um teste. Uma semana depois, os lírios voltaram à vida, as folhas ficaram verde escuras, as flores abriram tão fartas que eu não acreditava e a terra debaixo delas estava macia, como pena. Lembro de sair de manhã, o orvalho ainda estava lá e os lírios estavam como rainhas, e eu até sentei do lado para ter certeza que não era sonho. E eu também notei, a borra espanta lesmas, elas não vêm onde ela está e as flores ficam mais limpas, sem buracos nas folhas. Um vizinho passou, viu o meu canteiro e disse: "O quê, tu compra terra para florescer assim?" E eu ri. "Não, falei, é a borra de café, espalha ela e a terra renasce sozinha, tenta na tua casa." Agora eu seco a borra, espalho debaixo dos arbustos e flores e o jardim respira, floresce, como se eu tivesse encantado-o com esse pó preto. O terceiro segredo é o chá de café como um despertador para as sementes, que faz elas crescerem mais rápido. Quantas vezes eu vi sementes ficarem na terra sem brotar, como dormindo, e pensava: será mesmo que só resta esperar elas? Mas a borra me mostrou um caminho. Um dia eu misturei ela com água morna, deixei infusionar a noite toda e de manhã molhei umas sementes de cravos de defunto nesse chá só 1 hora para elas se encherem e plantei elas em vasos. Em 5 dias elas brotaram, firmes, verdes, como se alguém tivesse sacudido elas. Acordem. Um mês depois já estavam florescendo, as cabeças laranjas brilhavam e eu fiquei lá olhando, espantada. Será mesmo que o café acordou elas assim? E eu também notei, essas sementes crescem mais rápido e fortes que as que eu só botei na água, como se a borra tivesse dado vida para elas antes da terra. Uma vizinha veio, viu meus cravos de defunto e disse: "O quê, tu encanta eles para crescerem tão rápido?" E eu sorri. "Não, falei, é o chá de café, molha as sementes e elas mesmas correm para crescer, tenta na tua casa." Agora eu molho todas as sementes nesse chá antes de plantar e elas brotam como por magia, transformando o jardim num oásis florido. O quarto segredo é que a borra é uma proteção contra pragas, cuidando das plantas sem química. Quantas vezes eu vi pulgões comendo folhas, formigas subindo nos arbustos e pensava: será mesmo que só dá para envenenar eles? Mas a borra me salvou. Um dia eu espalhei ela seca ao redor de rosas que os pulgões tinham coberto, afundei um pouco na terra para não voar e deixei. Em 2 dias os pulgões sumiram, as formigas foram embora e as rosas estavam limpas, como se alguém tivesse lavado elas. Lembro de sair à noite e as rosas brilhavam, nem um pulgão, e eu até toquei nas folhas para acreditar. E eu também notei, a borra espanta não só pulgões, mas também mosquitinhos que voam ao redor das flores e o jardim ficou mais limpo. Um vizinho viu como minhas rosas voltaram à vida e disse:
O quê? Tu borrifa-las para ficarem tão limpas? E eu ri. Não, falei, é a borra de café, espalha ao redor e as pragas vão embora sozinhas, tenta na tua casa. Agora eu espalho-la debaixo de todos os arbustos e o jardim fica limpo, floresce, como se eu tivesse encantado-lo com essas migalhinhas pretas. O quinto segredo é que a borra é um elixir para as raízes, deixando elas fortes e fundas. Quantas vezes eu vi plantas enfraquecerem, as raízes não segurarem e pensava, será mesmo que só dá para salvar elas com adubos? Mas a borra mostrou seu poder. Um dia eu misturei ela com cinzas de uma fogueira que sobrou de uns churrascos, botei água, deixei descansar um dia e reguei com isso um ficus num vaso que estava pálido, quase morto. Uma semana depois ele voltou à vida, as folhas ficaram verdes, os galhos esticaram para o sol e as raízes, quando eu troquei ele de vaso, estavam tão robustas que eu mesma me espantei. Lembro de botar ele no balcão e ele estava como um bosque jovem e eu até ri. Será mesmo que o café e as cinzas levantaram ele assim? E eu também notei, onde esse elixir é jogado, as plantas ficam mais firmes, não caem com o vento, florescem mais tempo. Uma vizinha veio, viu o meu ficus e disse, o quê? Tu encanta ele para crescer tanto? E eu sorri. Não, falei, é a borra de café com cinzas, mistura, rega e as raízes renascem sozinhas, tenta na tua casa. Agora eu faço esse elixir para todas as plantas e o jardim floresce como um oásis, onde tudo é forte e vivo. Mas saibam, meus queridos, que essa alquimia do café não é só uma manha, é uma amizade com a natureza, onde cada xícara de café vira parte do jardim. Sempre digo, não joguem a borra fora, ela está viva, esperando que alguém note ela, e se vocês derem uma chance para ela, ela transforma teu jardim num oásis sem correria. E não tenham medo, ela não pede muito, só tua fé, e aí as plantas florescem de um jeito que vocês vão ficar de boca aberta. Lembrei de um vizinho que regava tudo com química e depois reclamava que a terra estava morta, enquanto com essa borra meu jardim vive. As flores brilham, os arbustos dão frutos e eu só recolho a borra e cochicho. Trabalha, minha alquimia. Outro dia minha neta veio, viu o meu jardim e disse: Vó, parece um conto aqui, como tu faz? Ri, servi chá para ela e falei: É o café, querida, ele sabe tudo. Ela foi embora e um mês depois escreveu: Rego com borra e as flores crescem. E eu pensei, tá aí, passou, esse segredo agora faz do jardim dela um oásis também. Então, se vocês têm um jardim ou vasos, tentem, sigam minhas dicas. Recolham a borra, reguem as rosas com ela, espalhem debaixo dos arbustos, molhem as sementes, protejam as flores, fortaleçam as raízes e vocês vão ver como teu jardim vira um oásis, como tudo floresce sem chateação. Só não esqueçam, com fé, com coração leve, e aí essa alquimia vai ser tua. Eu fico aqui, bebo meu café, recolho a borra e penso, quantas coisas mais ela vai me revelar? Talvez vocês saibam algo que eu não ouvi? Contem, que eu tô curiosa pra caramba, os anos passam, mas eu ainda quero tentar coisa nova, para meu jardim ser como um oásis onde tudo floresce sozinho. Bom, por agora é isso, meus queridos. Vão lá, peguem a borra, criem teu oásis e que ele floresça como o meu.